Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou de volta com a aula de explicação. Na semana passada, eu não consegui publicar para vocês a aula de explicação da semana 3, mas eu retornei agora com a explicação da semana 4. Espero que ajude bastante vocês. Então, a gente está aqui hoje com o objetivo de fazer a explicação da semana 4 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2, do conteúdo de geografia. A semana 4 aborda mutações no mundo natural, que é o mesmo eixo temático das semanas anteriores, continua com o tópico da semana anterior, que é recursos hídricos, e a habilidade é reconhecer a situação das principais bacias hidrográficas brasileiras e mundiais, analisando as políticas públicas nacionais e internacionais de conservação das bacias. Eu já diria para vocês, primeiro ano, que essa parte aqui é a parte que vai ser mais abordada nessa aula de explicação e é mais abordada no PET. Então, a gente vai refletir sobre políticas públicas nacionais e internacionais que visam a conservação das bacias hidrográficas. Eu não sei se vocês já ouviram, já estudaram, o termo, a definição do conceito políticas públicas. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando de um conjunto de programas, ações e decisões que são tomadas pelos governos. E aí, quando a gente fala governo, pode ser governo a nível nacional, estadual ou municipal. E são programas, ações e decisões que são tomadas pelo governo, que pode ter a participação direta ou indireta de entes públicos, como organizações públicas, por exemplo, o IBAMA, IBGE, INPE, são entes públicos, ou privados, empresas, ONGs, organismos não governamentais, e por aí vai. E são questões, ações que visam assegurar determinado direito de cidadania à população. E aí, quando a gente fala direito de cidadania, a gente está falando, por exemplo, de acesso à água, à educação, à saúde, a transporte, moradia, Então, as políticas públicas caminham nesse sentido. Eu considero que é muito importante que vocês compreendam essa definição de política pública. Então, uma sugestão que eu faço para vocês é anotem essa pequena definição de política pública. Ajuda bastante a entender essa semana 4. Então, vamos lá. Conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos com a participação direta ou indireta de entes públicos e ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania, ok? Então, é sobre isso que a gente vai refletir, sobre um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos com a participação direta ou indireta de entes públicos e ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania. No caso dessa semana 4, o direito de cidadania em questão aqui é o acesso à água, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o PET vai começar falando sobre a Agenda 21, global, então uma política pública internacional. Para quem não se recorda, a gente já viu isso no PET 1. A Agenda 21 foi um documento assinado pelos países que fizeram parte da Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que aconteceu no ano de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. A Agenda 21
é um termo que foi usado no sentido de intenções, de mostrar um desejo de mudança para um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. Esse modelo de desenvolvimento, esse novo modelo de desenvolvimento falado pela Agenda 21 é o modelo de desenvolvimento sustentável, ok? Então vamos lá, como que a gente pode definir a Agenda 21? Então eu vou grifar e vocês podem grifar aí também na apostila de vocês ou anotar no caderno, se for o caso, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, a Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Ok, pessoal? Então, é um instrumento, é um documento que visa auxiliar no planejamento da construção de uma sociedade que seja de fato sustentável. Uma sociedade de fato sustentável é aquela que garante proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21 tem vários capítulos, vários. Só que tem um deles que é especialmente sobre a questão dos recursos hídricos, que aí é o capítulo 18. E é ele que o PET vai trazer aqui. Vai trazer o 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5, que são os itens desse capítulo que trata sobre recursos hídricos. Então, o primeiro item do capítulo 18 da Agenda 21 vai falar que o recurso da água doce é um componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os ecossistemas terrestres, beleza? Então, isso daqui é muito, muito, muito importante a gente ter essa clareza. Então, por que é importante cuidar da água? Porque constitui um componente essencial da hidrosfera e é parte indispensável de todos os ecossistemas terrestres, ok? E além disso, o item 1 do capítulo 18 da Agenda 21 vai falar também sobre como a mudança climática global e a poluição atmosférica podem ter impacto sobre os recursos da água e também sobre a disponibilidade da mesma. O item 2 reforça o 1 ao dizer que a água é necessária em todos os aspectos da vida, beleza? Então, diante disso, qual que é a proposta da Agenda Azul, ou seja, do capítulo 18 da Agenda 21? É assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta. Então, essa é a meta, assegurar que tenhamos água para toda a população e uma água de boa qualidade. Para isso, o que é preciso? É preciso preservar as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas. Então, uma proposta da Agenda Azul é o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, o aperfeiçoamento de tecnologias nativas para aproveitar plenamente os recursos hídricos e protegê-los da poluição. Então, não se trata de não usar, não é isso. É usar, mas de forma a protegê-los, usar os recursos hídricos de forma a protegê-los da poluição. O item 3 do capítulo 18, que trata dos recursos hídricos, vai falar um pouco sobre os impactos nos recursos hídricos. Então, impactos que a gente pode sentir: escassez generalizada, destruição gradual, agravamento da poluição dos recursos hídricos, implantação progressiva de atividades incompatíveis. Então, essas citações aqui mostram impactos nos recursos hídricos, beleza? Além disso, esse item 3 também vai falar da importância do recurso. Por que ele é importante? Porque através dele é feito o abastecimento de água potável,
o saneamento, é praticada a agricultura, a indústria, o desenvolvimento urbano depende dos recursos hídricos, a geração de energia hidroelétrica, os pesqueiros, transporte feito também por vias aquaviárias, recreação, manejo de terras baixas e planícies, né? Então, olha a importância dos recursos hídricos. Veja quantas atividades dependem desses recursos hídricos, beleza? O item 4. O item 4 vai falar sobre como é importante cuidar dos recursos hídricos transfronteiriços. Quando a gente fala de recursos hídricos transfronteiriços, a gente está falando de água que pertence aí a mais de um município, ou a mais de um estado, ou principalmente a mais de um país. Então, é muito delicado fazer o gerenciamento de recursos hídricos transfronteiriços. Por exemplo, as principais nascentes do rio Amazonas não estão em solo brasileiro. E aí, o que a gente tem que pensar? A forma como as pessoas que estão na nascente, as pessoas que estão a montante do rio Amazonas usam recurso hídrico, vai impactar aquelas pessoas que estão a jusante, ou seja, aquelas pessoas que estão nas áreas mais baixas do rio Amazonas. Então, na hora de fazer a gestão de um recurso hídrico transfronteiriço, é preciso que haja cooperação, né? Então, nesse sentido, a cooperação pode ser desejável. Eu diria que mais do que desejável, ela é indispensável, ela é extremamente necessária. Diante disso tudo, o que a Agenda 21, no capítulo 18, que trata dos recursos hídricos, propõe para as políticas públicas sobre água doce? Então, ela propõe aqui algumas questões que estão representadas aqui. Então, olha, políticas públicas que visem, cumprir a Agenda 21 global devem priorizar as seguintes áreas: desenvolvimento e manejo integrado de recursos hídricos, devem avaliar os recursos hídricos, proteger a qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos, garantir o abastecimento de água potável e saneamento, garantir a água para o desenvolvimento urbano sustentável, garantir a água para a produção sustentável de alimentos e também para o desenvolvimento rural sustentável, e deve buscar minimizar impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos. Então, isso daqui é o que propõe a Agenda 21, no capítulo 18, que trata sobre os recursos hídricos. Diante disso, o PET finaliza falando um pouco sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, então sobre uma política pública brasileira, e sobre os comitês de bacias hidrográficas que fazem parte dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Para quem não sabe, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi implantada por meio de uma lei de 8 de janeiro de 1997, que é conhecida como Lei das Águas. Tá bom? Então, essa Política Nacional de Recursos Hídricos é conhecida como Lei das Águas. Então, ela tem um caráter descentralizador. Por que é descentralizador? Porque não é só a União, ou seja, não é só o governo federal que vai tomar decisões sobre a gestão dos recursos hídricos. Na verdade, a Lei das Águas integra União, estados, municípios, Ela tem um caráter participativo, e a grande inovação dela foi a instalação de comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas vão ser tratados daqui a pouquinho, tá bom? Então, ela instituiu esses comitês. Além disso, a Lei das Águas também estabeleceu o seguinte. Então, olha, ela estabeleceu como fundamento da sua política o respeito aos usos múltiplos e a prioridade ao abastecimento humano, dessedentação de animais em casos de escassez. Então, preste atenção, qual foi o fundamento da Lei das Águas?
respeito aos usos múltiplos da água, mas a prioridade é o abastecimento humano e a dessedentação de animal em casos de escassez. Agora sim, vamos aos comitês de bacias hidrográficas. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica foi instituído a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos e também da criação do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Então, olha, só para vocês entenderem, o termo comitê, quando a gente fala de comitê é uma comissão, uma junta, uma delegação ou reunião de pessoas, onde elas vão debater e executar ações de interesse comum. Já a bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água, cujos cursos d'água em geral convergem para uma única foz, localizada no ponto mais baixo de uma determinada região. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica nada mais é do que um grupo de pessoas com diferentes visões e atuações que se reúne para discutir sobre um interesse comum. Qual interesse? O uso da água na bacia. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Essa é a aula de explicação. Na quinta-feira tem a aula de correção. Um beijo e até lá.